Olá, professores, como estão vocês? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta lição sobre os evangelhos, e nesta lição a gente vai entrar no Evangelho de Marcos. A gente já estudou o Evangelho de Mateus e o nosso propósito é passar pelos 4 evangelhos. Nós vamos ter 2 lições sobre Marcos, uma sobre autoria, data e destinatários, e uma segunda lição, na outra semana, sobre o propósito e a estratégia de Marcos, mais ou menos como a gente fez lá em Mateus, ok? Então bora lá estudar o Evangelho de Marcos. Eu espero que você aprenda bastante para que você também possa passar isso para os seus alunos, ok? Vamos estudar então o Evangelho de Marcos. Como eu disse para vocês, o nosso propósito é estudar nesta lição a autoria, a data e os destinatários do Evangelho de Marcos, ok? 2 questões, assim, o propósito da nossa lição, antes das 2 questões, o propósito da nossa lição, então, é aprender algumas questões introdutórias para o estudo do Evangelho de Marcos. Na nossa EBD, a gente estuda aqui algumas questões introdutórias somente, né? Podemos até estudar o livro, mas se formos estudar o livro em todos os seus detalhes, isso seria muito demorado e nós, ficaríamos muito tempo em cima do mesmo livro. Podemos fazer isso com alguns livros do Novo Testamento, mas a nossa proposta é estudar de maneira geral os livros e compreender o livro como um todo, como a gente fez com Mateus e agora faremos com Marcos, ok? Então nós vamos aprender algumas questões introdutórias para o estudo do Evangelho de Marcos, que são autoria, data e destinatários. São esses 3 os itens de nossa lição. E para começar então, nós vamos colocar aqui 2 curiosidades, ou 3, eu coloquei aqui 2, né? Eu esqueci de corrigir, mas na verdade são 3, e a nossa lição, inclusive, ela apresenta 3 dessas curiosidades. A primeira delas é que Marcos é o menor dos evangelhos. Ele não é tão pequeno porque os capítulos dele são bem grandes, mas é um livro ainda menor em relação a Mateus e a Lucas, ok? Isso é bem fácil de perceber. A segunda questão que a gente pode colocar é que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e isso de acordo com os estudiosos modernos. A tradição, bem antiga inclusive, ela diz que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então há uma discussão aí entre o que diziam os antigos e o que falam os modernos, né? Os modernos acreditam que, na verdade, Marcos foi escrito primeiro. Então há essa discussão, é difícil dizer quem foi o primeiro, mas eu acredito que não há nenhum problema, isso não muda também, né? Não há nenhuma questão envolvida nisso, nenhum problema maior, mas é uma discussão de fato e hoje em dia é praticamente aceito que Marcos realmente foi o primeiro, tá bom? E finalmente Marcos ele foi usado como referência para a composição tanto de Mateus quanto de Lucas. Isso também na opinião dos estudiosos modernos, tá certo? Porque se Marcos não foi escrito em primeiro lugar, em segundo ou até mesmo em terceiro, em quarto certamente não, porque o quarto a gente sabe que realmente foi João. Mas se ele foi escrito em segundo ou em terceiro lugar, então ou Mateus ou Lucas não teriam usado ele como referência, teriam sido então o primeiro dos evangelhos. Para os estudiosos, Marcos não apenas foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas também ele foi usado como uma referência para a composição de Mateus e de Lucas, ok? Vamos falar então sobre a autoria de Marcos. E o que a gente pode falar sobre isso? É difícil falar da autoria de Marcos porque não existem evidências internas que confirmem a autoria de Marcos. Agora, existem testemunhos antigos dos pais da igreja que atestam que Marcos realmente foi o autor deste evangelho. Nós temos vários, e eu coloquei aqui como uma curiosidade o testemunho de um deles, um homem chamado Pápias, que foi um bispo na cidade de Hierápolis. E Pápias ele fala 4 coisas a respeito desse evangelho e do seu autor Marcos. Primeiro, ele fala e o testemunho dele está apoiado no testemunho de João, o apóstolo. Pápias foi ele próprio um discípulo de João, segundo a tradição. E, portanto, Pápias sabe do que está falando, né? E a gente poderia, nós não incluímos aqui, mas poderíamos incluir, inclusive, mais um item de que Pápias escreveu isso ali pelo ano 140, mais ou menos. A gente imagina que foi uns 30 ou 40 anos depois que Marcos morreu. Ora, você fala de coisas que aconteceram há 40 anos atrás, é falar com uma certa garantia, né?
Nós estamos em 2020 e a gente fala de coisas que aconteceram aqui na igreja em 1980, por exemplo, e são coisas reais e verdadeiras. Testemunhos de irmãos que estavam presentes, sabem o que aconteceu, citam nomes daquela época, né? Não faz tanto tempo assim. Então, nós temos aqui o testemunho de João, ok? Primeiro que Pápias não escreveu muito tempo depois de Marcos ter morrido, mesmo que ele não tenha conhecido Marcos, mas ele está apoiado no testemunho de João e Pápias conheceu João. A gente vai ler o testemunho de João, então, lá na lição, tá bom? Outra coisa importante é que Marcos, de acordo com Pápias, ele não conheceu Jesus pessoalmente, tá certo? De fato, o Evangelho não disse que Marcos conheceu Jesus. Né, não vou dizer que isso está atestado lá, mas Marcos realmente não tem nenhuma indicação que ele tenha conhecido Jesus. Ele nunca deixou claro. E pelo contrário, né, ele nunca deu nenhuma ideia de que ele próprio tivesse estado presente com Jesus. Uma terceira questão é que Marcos ele foi um discípulo de Pedro. A gente vai ver na lição que ele também foi um discípulo de Paulo, mas ele foi um discípulo de Pedro. Isso é importante porque quando Marcos foi entrar no cânon, né, nos livros canônicos, era importante que ele tivesse associação com um apóstolo, e Pedro era um apóstolo, e portanto Marcos foi permitido a Marcos fazer parte do cânon porque ele era um discípulo de Pedro. E finalmente o Evangelho de Marcos, de acordo com Pápias, ele é preciso, mas não é organizado. Marcos ele não quis fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos. Isso é bem verdade, não há nenhum problema da gente pensar assim. Se tem um livro do Novo Testamento e entre os evangelhos que tem uma tentativa, né, de uma ordem cronológica, é o livro de Lucas, na verdade, né? Porque Lucas ele até fala isso, ele diz no início, a gente vai falar ainda sobre Lucas, de que Lucas tentou uma narrativa ordenada dos acontecimentos, né? Se isso significa então que ele tentou colocar os acontecimentos na ordem certa, então perfeito. Marcos, pelo jeito, não foi a preocupação e de fato a leitura de Marcos mostra isso. Marcos não estava muito preocupado com a ordem dos acontecimentos, mas com a precisão deles. Então podemos confiar que o que Marcos diz aconteceu mesmo, mas podemos desconfiar que tenha acontecido na ordem precisa que Marcos coloca lá. Não vou dizer que está tudo desorganizado, não, claro que não, né? Mas alguns acontecimentos obedecem a alguns propósitos específicos de Marcos, como aliás é o caso de Mateus também, ok? Então tá aí algumas questões importantes da frase de Pápias lá da nossa lição. Vamos falar da data então do Evangelho de Marcos. Quando Marcos teria escrito este seu Evangelho? Parece que ele foi escrito antes da destruição do templo de Jerusalém, porque Marcos não dá a entender que o templo já tinha sido destruído. Ele até escreve, fala da destruição do templo, mas quando ele fala como se fosse uma coisa futura, e não há indicação de que Marcos soubesse que o templo tinha sido destruído quando ele escreveu esse evangelho. Então, se isso é verdade mesmo, a gente pode tentar colocar uma data em Marcos antes do ano 70, porque 70 foi o ano que o templo foi destruído. Uma segunda indicação de data é que se Mateus e Lucas apoiaram-se no Evangelho de Marcos, como os estudiosos modernos dizem, então esse Evangelho ele teria que ser popular na década de 60, porque a gente já viu que Mateus escreveu o seu Evangelho na década de 60 e que Lucas também escreveu o Evangelho dele na década de 60. Então, para que eles pudessem se apoiar em Marcos, Marcos já deveria ter escrito o seu evangelho, e o evangelho dele já devia ter uma certa popularidade, já devia ter algumas cópias, inclusive, correndo pelo mundo, para chegar na mão aí tanto de Mateus quanto de Lucas, tá certo? Para que eles então se apoiassem nesse evangelho, tá bom? Então, a década de 60 ainda continua mantendo uma década boa para a escrita deste livro. Segundo Eusébio, Paulo e Pedro, eles ainda estariam vivos quando Marcos escreveu o seu evangelho. A gente sabe que Paulo morreu em 63 ou 64 e Pedro morreu ainda bem depois do ano 70, não é? Então, se Paulo e Pedro eram vivos quando Marcos escreve este evangelho, isso também dá uma indicação de que ele teria escrito então na década de 60. Então, qual é a melhor data para a escrita do evangelho de Marcos? Seria, portanto, o início da década de 60, ok? Temos aí alguma indicação, então, de quando foi que Marcos escreveu o seu livro.
E os destinatários são os gentios de modo geral, particularmente os romanos. Tem até, a gente fala na lição e comenta, de que havia até uma ideia de que Marcos escreveu o seu livro em Roma. Inclusive quando ele estava lá com Pedro, né? Segundo a tradição, Pedro teria morrido em Roma. A gente não tem muita certeza disso, de fato não há muita evidência sobre isso, mas é uma ideia, né? Principalmente os católicos pensam isso, e Marcos teria ficado lá em Roma com Pedro, ou antes de Pedro. De qualquer forma, Marcos teria escrito em Roma. Nós não sabemos se isso é verdade ou não. O fato é que realmente Marcos ele escreve particularmente para os romanos e de modo geral para a igreja mundial, ok? Como é que a gente sabe disso? Primeiro porque Marcos ele traduz palavras hebraicas. Quando ele coloca uma palavra hebraica, ele traduz a palavra para mostrar que as pessoas que estão lendo o seu evangelho não sabem o que ele está dizendo. Se a necessidade de tradução, portanto, mostra que os seus leitores não falam a língua hebraica. E também ele usa termos latinos. Às vezes ele até usa uma expressão hebraica ou alguma coisa da cultura judaica, e depois ele dá o correspondente, quando ele fala da moeda, por exemplo, né, que a gente viu lá na lição, o quadrante. Ele cita, olha, essa moeda vale um quadrante, porque os latinos e os romanos sabem, conhecem o quadrante, mas não conhecem aquela moeda judaica. Então, essa necessidade de traduzir termos para o latim também dá uma ideia de que Marcos estaria tentando atender o público romano, ok? É bem bacana pensar nisso, porque significaria então que Marcos teria escrito o seu evangelho para missões mundiais, né? A ideia dele era realmente salvar o mundo, principalmente os gentios, ok? É legal pensar nisso, porque tem uma ideia de que Marcos teria fugido. Lembra que ele fugiu da primeira viagem missionária? Paulo levou ele era ainda um aprendiz, talvez até muito jovem, inclusive, quando Paulo fez isso, porque ele era um primo de Barnabé. E quando Paulo leva Marcos para a primeira viagem missionária, Marcos ele volta no meio do caminho. Paulo ficou muito nervoso. Não foi uma razão que agradou Paulo. Por exemplo, ele não estava doente. Porque se ele estivesse doente, Paulo ele teria aceitado. Não, está doente, não vamos levar o rapaz, né? Mas foi algum motivo que Paulo não concordou. E provavelmente, e é a melhor ideia, de que Marcos tenha voltado por uma questão de preconceito. Na época em que Paulo escreve aos Gálatas, havia uma questão de preconceito muito forte, né? E a segunda viagem, quando termina essa discussão, Paulo ele não quer levar Marcos, Barnabé queria levar Marcos, Paulo não quer levar Marcos, provavelmente porque Paulo ficou descontente com Marcos, porque Marcos não aguentou ver tantos gentios se convertendo. Ele era um judeu, na verdade, e ele não suportou ver gentios se convertendo, porque um judeu realmente não gostava de gentios e não aceitava tão facilmente assim a conversão dos gentios. Se for verdade essa história, nós não sabemos. O fato é que, se isso for verdade, Marcos foi plenamente curado desse preconceito, porque está aí ele escrevendo um evangelho para a salvação dos gentios. Olha que bacana, não é? Ele teria realmente aprendido a lição e teria se tornado então um grande arauto, uma bandeira de salvação para os gentios. Esse é o tema dele. Na semana que vem vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de Marcos falar para os gentios e que estratégia ele usa para converter então os gentios, principalmente os romanos. Tá bom? Até a semana que vem, né? Até a próxima aula, e que Deus abençoe a vocês e que vocês tenham uma aula abençoada lá para os seus alunos no próximo domingo. Amém?